Dá uma boa noite aí. Dá uma boa noite, Jojo. Boa noite, boa noite, boa noite. Pode ir chegando, boa noite. Boa noite, boa noite, sejam bem-vindos. Estão enxergando nada ainda? Só o número, né? Boa noite, Deco, R. Berger, Cris, Giane e Nailéo. Deve ser inverso o nome, né? Belzinho Victor, boa noite, Leandro, mais 37 entraram. Boa noite, Diego. Boa noite, Assis Cleo, Duda, Marcos Smith, boa noite, Júnior. Maureen Mari, boa noite, Sabrina, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos aí. Pessoal chegando, bater um papo sobre perdão hoje. Hoje, perdão, tema mais pedido aí. Tema mais pedido, acho que todas as vezes que eu abri para pedir indicação de tema, falaram sobre perdão. E conversei com muita gente já sobre porquê de perdão. De repente, perdão é o tema que mais envolve vocês. Boa noite, Rodrigues, Gá, Milhomem, Diego lá de longe, Eider. Boa noite, Paulo. Sejam bem-vindos, pessoal. Seja bem-vindo minha humilde residência. Eu e a Juju aqui, batendo um papo com vocês. Vamos lá falar de perdão. Papo rápido. Na teoria, a gente sempre tem meia horinha de papo. Às vezes prolonga um pouco mais. Aí vamos falar de perdão. Perdão, gente. É muita coisa. Não sei nem para onde começar a falar de perdão. Eu sempre rabisco alguma. Vou começar a falar com frases de vocês. Enquanto o pessoal está chegando, o que vocês falaram? Primeira coisa que vem à cabeça de vocês quando o assunto é perdão. Vou ler alguma resposta de vocês. Dura aprendizagem. Não adianta nada se não vier de dentro do coração. Amor. Perdoar si mesmo. Libertação e paz de espírito. Evolução. Preciso aprender a me perdoar. Ter paz, atingir um nível superior próprio. Compaixão. Aceitar o meu erro, não esperar que o próximo te perdoe. Você precisa se perdoar e aprender com o erro. Libertações. Processo de cura diário. Renunciar ao orgulho. Bem interessante essa. Depois no final eu vejo o local de vocês. Mando um abraço para vocês aí, pessoal. Livre de amargura, dor. Como perdoar alguém que te fez mal e não para. Entender. Bom, eu tenho várias coisas, eu vou ler algumas aqui. Como perdoar alguém que te fez mal e não para. Complicado isso, né? E tem aquele perdão que a gente passa a não ter mais relação, de repente, com a pessoa. E como perdoar alguém que te fez mal e não para. Tem um IGTV um tempo atrás que eu comentei, assim, às vezes. Eu acho que a gente consegue dar o troco em algo, né? E alguém em algo que fez mal, assim. E uma das vezes das melhores formas de a gente dar o troco é de repente distanciar, né? Então é um dos caminhos. Às vezes eu sei que não tem condições, mas é um processo de evolução, acho, tanto nosso, sem depender muito do outro, entender que o outro tem suas fraquezas, assim como nós temos a nossa. Libertar-se, saber que o próximo também erra e saber perdoar. Muitas coisas super interessantes que vocês escreveram. Esquecer o que passou, amar para continuar, viver coisas novas. Melhorar a cada dia. Felicidade e leveza, não ter mágoas. Perdoar é chance de se colocar no lugar do outro, estender a mão, desenvolver o amor. Vamos lá começar com perdoar. Perdão, boa noite, pessoal. Vamos lá. Perdão. Eu já passei alguns momentos da vida, assim, momentos bem delicados, assim, de pessoas que fizeram algo que eu me vi pegando, tipo, virando uma noite mal, virando duas noites, sabe, super mal, e poluindo bastante o meu dia com coisas da minha cabeça, sabe? De eu acentuar e eu alimentar aquilo, assim. Momentos bem delicados, assim. Coloco, de repente, umas 4 situações da minha vida, assim, bem pesadas, sabe? Bem pesadas mesmo, relacionado ao perdão. Perdão, na verdade, é um crescimento, né? A gente coloca na cabeça muito que perdão é algo que a gente vai doar a outra pessoa sempre, né? Não, eu não quero doar nada para ninguém. Não quero fazer isso por essa... É como se a gente estivesse fazendo um favor para outra pessoa, a questão de perdão.
eu não consigo ler uma frase, assim, às vezes, né, muito bem escrita e aquela frase simplesmente absorver. Então eu passo sempre a entender um pouco, tentar ver por pontos de vista diferentes tudo, para aquilo de repente me motivar, a eu passar a pensar de uma outra forma. Então de cara eu já sempre enxergava por ali. Perdão, uma coisa que eu tivesse que oferecer um presente para alguém, é mais ou menos isso. E na verdade não. Perdão é um presente que a gente se dá, né? A gente se dá a paz, a gente se dá esse perdão. É como se fosse, sabe, uma mala sem alça, uma bolsa imensa de pedras, de coisas muito pesadas, que a pessoa empurra pra gente. E cabe a gente aceitar ou não e carregar essa pedra nas costas, esse saco de pedras nas costas, logo vai pesando nos nossos dias, né? Então, ou a gente acostuma a passar o resto da vida carregando esse peso imenso desse saco de pedras nas costas, ou a gente retribui e deixa a outra pessoa levar com ela. Então, eu acho que é muito isso. Eu acho que é a partir do momento que eu comecei a parar de enxergar perdão como se fosse algo que eu iria oferecer a alguém, de repente alguém que me fez mal, passei a olhar o perdão como um presente que eu pudesse oferecer a mim, sabe? Isso mudou muito, assim. Eu vi uma situação delicada, assim, que me fez eu pensar muito. Eu falei, cara, eu sempre fui muito econômico, né? E eu sempre sou de academia, sempre fui malhar. Assim, pá. E uma forma de eu economizar na academia muitas vezes foi eu pagar o ano inteiro, assim, tipo assim, fazer um plano, 12 meses, assim, eu quito em 3 meses, assim, e quanto consegue. Então, muitas vezes eu pagava quase metade do valor por fazer o pacote de um ano, em qualquer academia aqui. E tem uns 4 anos atrás, eu fiz isso numa academia, eu paguei um ano. E depois de 3 meses, 4 meses, a academia fechou. A academia fechou sem avisar nada, ou seja, o valor dos outros 8 meses, de repente, ali, a pessoa pegou. E eu peguei o contato, fiquei em cima e nada, Não, vou pagar, não vou pagar. Aquilo estava me estressando tanto, estava me estressando, me agoniando tanto. Eu falei, cara, o cara é a terceira academia que ele abre. O cara sempre abriu em sociedade, tomou a manta de um sócio anterior dele também, sabe? Passou a perna nele. Chegou um momento que em casa, assim, eu falei, cara, olha só, Patrick, você não precisa desse dinheiro, não tá te fazendo falta nenhuma esse dinheiro de academia. Vai lá para outra academia, começa a praticar, a malhar lá na outra academia e muda isso, cara. Então, de um dia para o outro, virei, não procurei mais o cara, sabe? Não quis mais saber de ficar dando aquela pressão. Ficou uns 2 meses, assim, sabe? De tentar receber, tá? E não. E foi um alívio tão grande, simplesmente eu aceitar deixar esse dinheiro passar, sabe? É desapego. Nesse caso foi muito desapego, né? E muitos perdões. O que eu passei, o que eu tive que fazer, ou perdoar, vamos dizer assim, muita coisa também relacionada ao ego, muita coisa também relacionada ao orgulho, ao meu ego, sabe? Então é bacana a gente pensar, muitas vezes a gente está ferido, a gente não está num momento bom de vida, acontece algo que alguém faz com a gente e a gente aproveita esse algo para dar culpa do nosso momento desmotivado de vida, sabe? Então a gente aproveita esse algo e a gente joga tudo de ruim que a gente sente por nós mesmos, assim, sabe? Pelas dificuldades da vida, por todos os nossos, sabe? A gente vai e deposita, já estava mal, mas não, eu estou muito mal porque aquela pessoa fez isso comigo. Então a gente acaba até ficando aliviado. E a gente aponta o dedo para alguém. Eu estou mal porque fulano de tal fez algo para mim. Não. Então é bacana a gente parar, a gente pensar, a gente enxergar nitidamente. Foi algo muito, muito pesado mesmo isso? E se você estivesse na posição dessa pessoa, você faria o mesmo de repente? De repente poderia fazer também, sabe? Então é bacana a gente não dar o excesso de peso a isso tudo. É bacana a gente analisar porque isso nos faz crescer. Não é romantizando a dor. Isso nos faz crescer, seja qual for a situação, sabe? Eu teve algumas que eu não vou comentar aqui, as mais fortes da minha vida, pelo menos 2. Porque quando remexe em energias já passadas,
então acaba falando mal de pessoas ou mostrando um lado, uma versão apenas de algo que pode fazer mal às pessoas que passaram na minha vida. Então aí eu não gostaria de remexer. Mas em geral é muito focado. Chico Xavier, meu irmão até me lembrou hoje de uma frase. Chico Xavier, ele comentava, né? Porque ele nunca precisou perdoar ninguém. O Chico Xavier, ele sempre comentava, porque ele nunca precisou perdoar ninguém. Sabe por quê? Porque ele nunca se sentiu ofendido. Porque muitas vezes as pessoas fazem com elas próprias. Então, simplesmente pelo nível de evolução, ele nunca precisou, ele nunca se sentiu ofendido. Até meu irmão também citou uma historiazinha, né? Uma fala. É como se fosse a sombra passando pelo rio. A sombra passa pelo rio, mas ela não se molha. A sombra passa pelo rio, mas ela não se molha. Então, dependendo do nosso estado, se a gente está num momento de equilíbrio, um momento de paz, sobre isso tudo que acontece com a gente a ponto de perdoar ou não perdoar, é um rio que passa. Nós somos a sombra. Então, cabe muito nosso equilíbrio, nossa paz, algo dentro de nós, sabe? Para não nos permitir molhar com isso. E olhe perdão como grandiosidade, não olhe como idiotice, não. A gente tem um costume muito de olhar bondade além do limite, né, como uma coisa idiota. É o que eu falo, cara, eu tenho tantos planos a nível de exercer a minha vida e minha passagem em prol do próximo por aqui, que para eu ir além, eu tenho que ser inteligente, eu tenho que estudar hoje, até de crescer em todas as formas. Então, a minha vida é muito focada em estudar publicidade, estudar marketing, estudar internet, todas as formas possíveis para eu fazer melhor uso hoje da minha passagem por aqui. Então, e se eu chegar e bater um papo com 99% das pessoas que eu conheço, 99% das pessoas que eu conheço, se eu bater um papo falando sobre, vão me achar doido, vão me achar de babaca, vão me achar de idiota, sabe? Porque de você se voltar à vida para fazer algo bom. Na realidade é isso. Então, visto dos outros, um perdão também é uma coisa boba, né? Mas enxerga isso. Se você está acompanhando a live, se você acompanha esse tipo de conteúdo, a gente está junto nessa busca, a gente está junto nesse processo e olha isso como grandiosidade. Perdoar alguém, não se permitir estressar por nada. Alguém jogar aquele lixo no chão e tiver a oportunidade de você pegar, olha como grandiosidade. Não olha como ser idiota, não, sabe? A gente pode ser idiota a nível corpo por aqui, mas somos evolução, somos luz a nível espiritual, a nível do Pai. Então, para que lado que a gente quer seguir? Quem a gente gostaria de agradar, de repente, sabe? Agradar o ego por aqui ou num outro plano? Então é bacana a gente sempre pesar isso tudo, sabe? Sempre, sempre. Há dois lados. A questão do perdão sempre envolve dois mundos. O mundo corpo e o mundo alma. É grandiosidade e é ferida no ego, é ferida no orgulho muitas vezes aqui, sabe? É difícil, mas é essa busca. A gente perdoa uma vez, de repente. Eu me senti uma leveza muito grande. Primeira coisa muito difícil assim que aconteceu comigo, que eu senti que eu conseguiria conversar com a pessoa na paz, super tranquila, sem rancor. Eu senti algo muito, muito bom em mim, assim, muito bom mesmo, sabe? Muito bom mesmo, né, Juju, dando as voltas por aqui. E de repente eu não fiz nada. Eu comecei a pensar, limpar um pouco os movimentos, os pensamentos. Eu acho que sempre me ajudou muito mesmo é a questão de eu mergulhar muito no voluntariado da vida, mergulhar muito na ajuda ao próximo. Então isso faz eu enxergar a vida em si com um filtro mais elevado, assim, sabe? Sempre me ajudou muito. E muitas vezes eu conversei com alguns quando eu pedi o tema, daqui a pouco eu leio as mensagens, tá, pessoal? Eu conversei com algumas pessoas, eu sempre olhei, alguém me fez mal. Eu passo a tentar olhar por outros ângulos aquela situação. Eu passo a tentar ter pena da pessoa, sabe? Poxa, ela fez isso, olha só. Olha o momento de vida, o momento de evolução que essa pessoa está vivendo, sabe?
Então é bacana a gente tentar encontrar, tenta encontrar um campo, tenta ter pena dessa pessoa. Eu sempre brinquei muito com meus sentimentos, agora falando de pena, de eu tentar olhar com outros olhos a situação e a pessoa em si, para eu não me permitir ter raiva, para eu não me permitir, eu não vou perdoar, para eu poder permitir pelo menos ter um contato de paz e de respeito com essa pessoa. Eu sempre brinquei com sentimentos, eu trabalho com teatro, né? De repente, a primeira vez que eu joguei com sentimentos na minha cabeça. Eu sempre fiz muitos espetáculos aqui no Rio. Cheguei no Rio, estava em cartaz sempre 3, 4 espetáculos para tirar um trocado, assim, mais um trocado mesmo. Era 3, 4 espetáculos. E tinha uma situação, um espetáculo que fazia super sério, tinha uma cena minha muito séria, assim, que eu parava, eu lembro até hoje, eu parava, dava 3 passos, respirava e eu chorava. Assim, era isso, era esse detalhe. E tinha um nível de concentração, tinha que vir de quase meia hora antes de eu não parar. E nesse momento que eu parava do lado da coxia, aquele cantinho do palco, né? Onde os atores às vezes entram ali. Então, nesse momento que eu parava, eu ficava ali concentrando para eu chorar, explicar. E tinha um colega meu que era muito sacana. E ele ficava fazendo gracinha na coxia para eu rir, né? E nos primeiros 2 dias, de repente, ou 2 semanas iniciais, foi muito difícil para mim. Eu era sério, eu tinha que concentrar naquilo e eu chorar olhando para cá. E ele Aí, na semana seguinte, eu comecei a jogar com os sentimentos e com os pensamentos. Porque ele era muito engraçado. Então eu comecei a jogar, cara, eu não posso rir disso nem desconcentrar. Aí eu comecei a mexer com meus pensamentos naquele momento. Se ele está fazendo isso, ele quer me fazer mal. Ele quer me fazer mal. Então ele está sendo mal comigo, fazendo mal. Por mais que seja muito super amigo. Mas naquele momento, eu jogava na minha cabeça um pensamento de ele quisesse me fazer mal. Aí eu entendi. Quando a gente olha uma pessoa que quer nos fazer mal, a gente não acha graça. Então acho que foi a primeira vez que eu parei para analisar como é esse jogo de sentimentos na minha cabeça, sabe? Então ele fazia rir, mas inconscientemente a única forma que eu encontrei de não rir o cara é enxergar, porra, eu tô na cena, eu tô emocionado, ele tá fazendo graça. Então a única maneira de eu começar, cara, é isso, é jogo de sentimentos. O teatro me ajudou muito e de repente do palco eu trouxe para a vida. A partir dali eu nunca mais me desconcentrei no palco. Sempre tem uma brincadeirinha de alguém querer fazer, sabe? E eu cheguei, não. Quando alguém vai me fazer mal, eu não consigo sentir graça dessa pessoa. Então isso me ajudou muito. Eu fiz muito tempo também vitrine viva, estátua viva, sabe? Você fica em algum lugar parado, às vezes ficava 2, 3 horas. E o nível de concentração era absurdo. E eu sempre jogava muito com isso, sabe? Então, olhar sempre por outro prisma a situação ajuda muito. Olha como inferioridade a pessoa, sabe? E repara se isso é tão pesado também a nível de você não perdoar. Ou de repente você não jogou mesmo muitos outros problemas seus em cima daquilo, sabe? Seja com relação ao profissional, seja de dinheiro, coisa de empréstimo ou não, seja de relacionamento. A vida nos empurra a gente crescer. A vida nos empurra a gente crescer. E 90% das vezes vem na dor, sabe? A dor a gente tem que superar. Então, perdão, grandiosidade. É desapego. É saber lidar com o nosso ego, com o nosso orgulho. Então, isso tudo confronta, sabe? Isso não permite perdoar. O que não é uma coisa que você acorda, não, hoje eu vou perdoar. Mas é começar a escutar e começar a pensar isso sempre para você aliviar um pouco o peso disso tudo, sabe? Eu sempre enxerguei por esse lado. Situações que eu falei, impossível. Não vai dar para... Nunca vou conseguir perdoar a situação dessa pessoa. E chegou um momento, de grandiosidade, eu já cheguei e falei, cara, vamos bater um papo? Vamos trocar uma ideia, vamos, sabe? Até mesmo um amigo meu, que era amigo, fez uma sacanagem comigo, assim, bacana, assim, sabe mesmo? E até agora, o mês passado, a gente voltou a ter, o ano passado deu umas forças para ele, a gente conviveu. Mês passado mesmo deu uma força para ele a nível financeiro mesmo, mas assim, como é gostoso sentir que deu o ciclo e voltou a ser amigo, por aquilo for engolido. Isso é grandiosidade. Enxerga o seu nível de evolução às vezes por isso. Consegue perdoar? Não. Alimenta coisas ruins de outras pessoas? Não. Eu enxergo muito uma pessoa quando ela fala das outras. Enxergo a nível de evolução da pessoa. Sabe que você começa a conversar com alguém, ela esculacha todo mundo, sabe? Esculacha. Cara, eu só enxergo o nível de evolução dessa pessoa.
enxergo pouquíssimo da outra. Então começa a enxergar em você próprio, assim, sabe? Como é que está o meu processo evolutivo para aqui? Eu tenho muita raiva ainda, eu tenho muito ego, sabe? E dá uma desapegada. É bacana a gente fazer uma prova, nós fazemos uma prova com nós mesmos, né? Nossa, olha só, cara, eu tenho raiva de muita gente. Coloca no papel. Primeiro passo, sabe? Para começar a dar uma revirada. Poxa, eu não sou feliz, minha vida é muito ruim, isso, aquilo. De repente a gente coloca muita coisa ruim em nós mesmos. É raiva, é problema, é ego, é falta de perdão, é muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Então a gente vai se limpando. A felicidade está aqui. Está onde você está aí, está onde eu estou aqui. O negócio é a gente ter a maturidade para enxergar a felicidade do nosso lado. Sabe? A felicidade não está em almejar uma vida para buscar lá na frente, não. Então, um dos passos muito grandiosos, evoluídos, é a gente saber lidar com perdão. É saber lidar com perdão. Fica angústia no peito, fica assim, Marcos. É exatamente, velho, fica. Mas tá pensando sempre em não deixar o negativo entrar na gente, sabe? Não deixar o sentimento ruim entrar na gente. E é um trabalho, é uma malhação diária. É academia. É o músculo da bondade ali, o músculo da evolução. É o músculo da evolução. É começar a enxergar o que me faz bem eu pensar. A questão não é nem esquecer o problema, não. Nem deixar de lado. É ver, viver o problema e tentar definir. Cara, não. Mas olha só, poxa, coitada da pessoa. Olha o nível de maturidade que ela fez. Fez mais com ela mesmo do que comigo. Já a convivência é mais delicada. Mas é um processo nosso mesmo. A gente está aqui só para isso. A gente não está aqui para ganhar dinheiro. A gente não está aqui para fazer viagens. A gente não está aqui para comprar nada. A gente não está aqui para ter o corpo mais bonito da academia. A gente está aqui para crescer e evoluir. E a gente tem que lembrar disso diariamente, sabe? Ponto. O resto é supérfluo. Aquele papo reto, papo direto. A gente sei que vocês vão entender também. A gente está aqui para crescer e evoluir. O resto é supérfluo. Então, é uma grandiosidade. Perdoar é uma grandiosidade tremenda, tremenda, tremenda. E muitas vezes, até com relação ao perdão, como tudo na vida, muitas pessoas acabam se tornando muito cômodas, né? Não, eu sou cômodo, seja no lado profissional, no lado pessoal, tudo. Então, também é um quesito da pessoa estar cômoda também na evolução dela, né? Não, tô cômodo, tá legal o make por aqui, tá legal, não preciso de mais do que isso. Então ela vai ficar naquela vida mediana o resto da vida. E para mim a felicidade está muito proporcional, a paz na vida está muito proporcional à nossa evolução, sabe? E perdoar é um brinde, né? É um password. É um password para uma frase lá na frente já. A gente saber lidar com perdão. É um password. Antes de eu ler as mensagens de vocês, sobre pessoas boas, perdoar pessoas boas. De repente, como criança, eu via pessoas boas ou buscar ser bom muito distante da minha vida. Porque eu enxergava uma referência de pessoas boas, de repente um padre, um pastor, quem está à frente de um culto religioso. Eu enxergava como criança. E chegou um momento que eu comecei a abdicar a minha vida, a querer ser uma pessoa boa na vida. Tanto é que muita gente fala, Patrick, você é pastor? Patrick, você é padre? Já pensou em ser isso? Ou de ir para uma região? Cara, eu sou o Patrick. Eu não preciso de ter título. Mas eu acho que é uma busca de cada um. Eu posso ser de repente mais evoluído do que uns, do que outros. Nós podemos a todo momento, sabe? Sem a necessidade de ser um líder religioso, assim. Sem se apegar também a uma religião. A religião não dá. Até conversamos sobre religião semana passada e tal. Mas não precisa ter essa relação toda. Mas eu olhava, eu me distanciava, porque não vou querer ser padre. Não vou querer ser pastor. Mas não. Eu comecei a ver a minha vida muito envolto a isso, sabe? Mas não tendo necessidade nenhum de um título. De repente eu poderia me entregar a estar à frente de uma religião. Não. Eu falei, cara, eu vou viver minha vida do jeito que for, com meus pecados aqui, sabe? Com meus erros, com minhas falhas. Mas sendo digno nelas e tendo consciência de cada uma delas. Até fazendo, praticando algumas não tão certas, mas porque eu sou ser humano ainda, tem muito corpo, tem muito ego ainda, tem muito carnal dentro de mim. Então, com mentes super conscientes disso tudo, sabe? Bom, vou dar uma lida que eu passei, não dá. É porque é complicado.
eu falar, que eu aprofundo numa reflexão sempre. E quando eu estou aprofundado numa reflexão, quase fecho os olhos, assim, para eu fazer as ligações, né, de tudo. Eu vou dar uma lida agora as mensagens. Eu vi várias mensagens grandes, bacanas. Eu vou subir ali, ver se eu não perco ali. Gratidão, todas as mensagens de carinho. Perdoar foi a melhor coisa que fiz. Muita coisa de vocês é referente a perdão, leveza, né? Paz. Então é isso. Se você colocar na sua cabeça, a gente está alimentando todo dia, sabe? Tem um lado negativo que pressiona muito a gente. Muito, 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 muito. É mandar esse lado lá para lá mesmo. Sempre. Então a gente tem que estar fortalecendo sempre com o lado positivo das coisas. Sempre. Sempre. O lado negativo domina o nosso pensamento. Tá fazendo nada? Você tá na merda. Se você não está pensando no lado positivo, o negativo domina a sua alma, domina os seus pensamentos e te engole, sabe? Sempre. O lado positivo a gente tem que martelar. Eu enxergo por mim o que acontece com a minha cabeça, assim. Gratidão pelo carinho. Gratidão por todas as mensagens lindas ali. Cara mais feliz do mundo. Rapaz, eu sou feliz. Eu sou feliz não. Eu tenho paz. Sabe? Eu de repente até para alguns fala a relação de felicidade de repente não seja igual. De repente vocês vivessem comigo ou tá vivendo a minha. De repente não é tanto. De repente é mais a situação de paz. Que a paz, ela não me permite estar na tristeza, sabe? Faz eu ter um equilíbrio da minha vida. E eu acho que felicidade nada mais do que isso. Estar grato com tudo que o cerca e a vida que você tem. Perdoar, caridade, desapegar bens materiais. É isso. E desapego de tudo, assim. Às vezes desapego de bens materiais e desapego também de pessoas. Da gente não depender. Quer ver? Eu tenho uma reflexão que eu fiz de desapego um tempo atrás. Que eu tive um fogão aqui, eu troquei mês passado, que tive uns 30 anos um fogão meu. Eu vivi com ele de 20 anos. Assim, comprei usado, eu tinha uns 10 anos. Eu analisando muito fogão. Eu procuro ser muito minimalista aqui em casa, de não ter muitas coisas. Porque é bacana ter a casa vazia quase, né? Eu sinto esse prazer de não ter muito móvel, não ter muito eletrodoméstico e tal. E eu tava vendo fogão, né? A gente só precisa do fogão. Aquela coisa de desapego. Desapego de pessoas também, ou de bens materiais. A gente só precisa de um fogão. Antigamente, no fogão a gente fazia tudo. Em um fogão a gente fazia tudo, né? A gente fazia tudo com o fogão. Tudo. Hoje em dia, a gente tem a necessidade de ter um fogão, um micro-ondas, quase uma panela de arroz, uma panela de pipoca, uma misteira, um forninho, uma panela de pão, mais o quê? Rapaz, é tanta coisa. É tanta coisa que a gente... Uma cafeteira, tantos eletrodomésticos em volta de um fogão hoje em dia, tantos, que na verdade você só precisa do fogão. E os outros que a gente não necessita, eles gastam dinheiro, eles nos obrigam a ter uma cozinha maior, nos obrigam a ter espaço para guardar e nos obrigam a trocar de vez em quando, aí é mais energia. Cara, então, precisar mesmo, a gente precisa do fogãozinho. Não é sobre o fogão, é sobre a nossa vida. Aí a gente acha que a gente nossa, eu vou passar fome, eu não vou mais comer arroz na minha vida porque minha panela de arroz queimou. Não. Com fogão dá para fazer arroz. Não é sobre arroz, não é sobre fogão. É sobre nosso apego a tudo que a gente não necessita. Aí a gente vai morrer de fome porque a gente não vai mais conseguir fazer arroz. Não, lá no fogãozinho dá para fazer arroz. Sabe? Isso para tudo. A gente está aqui para praticar o desapego também. Essa referência do fogão, qualquer hora dessa... É tanta reflexão do fogão, tanta coisa. Qualquer hora dessa eu posto uma sequência ali. Vou lá lendo comentários aqui ainda. Quando eu vejo alguém que não gosta, eu penso algo ruim na minha cabeça. Hoje no momento que faço isso, eu elogio a pessoa logo em seguida. Tem ajudado muito. É bacana a gente estar sempre se policiando de tudo. O que você entende como forma de esquecer essas mágoas? Mesmo após decidir perdoar, existem formas de não deixar as mágoas continuarem. Ô, Caio, eu acho que, cara,
Não sei, eu não sou psicólogo, nada, eu digo por mim mesmo. Eu nunca esqueci, sabe? Eu acho que o que acontece me serve para eu crescer. E uma decisão minha sobre elas de perdoar, eu tenho que encontrar um ponto de vista meu, para eu ser maior que isso, sabe? Por mais que doa pensar, por mais... Mas aí, quando você fere, quando você cicatriza, você cicatriza. Senão é só algo que a gente deixou de pensar e a gente carrega isso pelas costas o resto da vida, sabe? Demora um tempo, um processo, mas é bacana a gente estar enfatizando e a gente lembrar da nossa decisão e o porquê que a gente decidiu perdoar. É meu ponto de vista, entendeu? É libertador. Infelizmente estou em busca de ser uma pessoa melhor e perdoar. Eu costumo internalizar meus sentimentos. Delicado. Opa, é difícil subir aqui os negócios, olha. As mensagens que às vezes agarra. Bom, vou deixar lá em cima. Cara, o consumismo hoje realmente está demais. Consumismo, confesso, uns 10 pares de tênis, hoje estava olhando duro. Eu acho que tudo é um processo de evolução, tudo vai junto mesmo, né? Mais detalhes do perdão aqui. Coisa que eu tinha pensado muitas vezes. Deixa eu ver. É tanta coisa que vem na minha cabeça, nos dias que eu começo a pensar sobre. Associa perdão com crescimento. Não pensa perdão com inferioridade. Perdão é crescimento, é grandiosidade, sabe? Encontrar maneiras de enxergar sempre, não é esquecer. De repente, eu estar disponível a esse crescimento meu pode ser que alivie um pouco. Cara, é porque eu conheço tanta gente que vai dessa vida, que envelhece e se torna rancorosa, sempre repetindo as mesmas coisas, sabe, que fizeram com ela nessa vida aqui, e acaba parando de viver. Nossa, após isso não consegue... E para de viver, sabe? A gente tem um limite de coisas que a gente consegue pensar. A gente tem um limite de coisas que a gente consegue colocar na nossa cabeça. Coloque coisas boas. A gente tem um limite. Ah, mas eu só estou pensando nisso. Não. Você está colocando coisa ruim dentro de você. A gente tem um limite de coisas para se pensar. A gente tem um limite de coisas para se refletir. Alguém tem uma história de perdão? Muito 7-8 para fechar um papo comigo? Tem? Antes de eu colocar aqui, alguém tem uma história de perdão? Resume uma história ali. Alguém tem? Antes de uma frasezinha. Alguém tem uma história de perdão? Rancor faz muito mais mal para quem sente. É exatamente isso. É uma pura grandiosidade. E há uma... Meu irmão também passou hoje, que sempre a gente conversa muito. Passou uma visão também. Uma visão de um outro plano, né? Que geralmente, quando... Não vou falar de qual situação específica. Quando você precisa ser perdoado por algo. Isso no plano espiritual. Quando você precisa ser perdoado por algo. Alguém precisa perdoar você. E você tem a capacidade de perdoar alguém. Isso é meio que perdoado em um plano espiritual, sabe? Então, sabe aquele efeito dominó quase. Você tem a capacidade de perdoar. E muitas vezes, é o que eu enxergo, nós convivemos num grupo pincelado de almas ao nosso redor. Pincelados, nada é por acaso, nada entrou na sua vida por acaso, nada entrou na sua vida sem o pai ter pegado uma pinçazinha, não, esse sem vergonha vai ficar aqui do lado, esse sem vergonha vai fazer, e de repente a gente precisaria muito ter a relação com essa pessoa. A gente precisaria muito aprender com essa pessoa. E há milhares de formas de aprender. Então nada é por acaso. A gente entendendo a importância de cada pessoa na nossa vida, e, sabe, entender a importância de cada pessoa na nossa vida, que nada foi jogado na nossa vida por acaso, é porque a gente é uma prova que a vida está nos dando, sabe? É uma lição para a gente subir um degrauzinho a mais. Não adianta a gente pegar um monte de teoria. Não, eu estou lendo sobre, eu estou indo lá assistir não sei o quê, eu estou assistindo palestra, um culto, isso, aquilo, eu estou indo na mesa, eu estou indo na macumba, eu estou indo no centro espírita, eu estou indo... Não adianta, isso tudo é teoria. É teoria para a gente começar a aplicar na nossa vida, por exemplo, na hora do perdão. Então, você tem Deus dentro do seu coração?
A gente ter Deus dentro do coração quase, é a gente ter força para insistir nessa limpeza do perdão. Perdão é uma limpeza. Perdão é um banho. Sabe o que é banho? Perdão é um banho. Enxerga perdão como um banho, uma limpeza. Perdoar, retirar o lixo que a pessoa deixou em você. É um lixo que ou você aceita ou não aceita. Então, a partir do momento que você não perdoou, não é nem questão de falar, né? É que esse lixo você aceitou para você. Vou chamar alguém aqui só para fechar, rapidinho. Chamar para fechar, deixa eu ver, cara, tem vários nomes aqui, ó. Bom, apertei um só para fechar essa live. Nada é por acaso, né? Vê se vai chegar, senão a gente lê. Oi. Opa! Opa, Olá, boa noite, tudo bom? Com quem eu falo? o Marcos, Ô, Marcos, beleza? beleza? Você tem uma palavrinha para dar pra gente de perdão, Marcos? Pois é, então, que nem eu escrevi aí, né? Eu fiquei na época muito chateado com meu pai, né? Por ele não ter ido na minha formatura. E aquilo ali, fiquei um tempão assim me consumindo, me remoendo, né? E depois, com o tempo, eu entendi que era o jeito dele, né? Ele não entendia a importância daquilo para mim. Hoje Aham. eu consigo entender isso, mas foi bem difícil, né? Porque é um momento que você luta tanto para conquistar ali. Uma pessoa que você ama tanto, né? Não está ali presente. Mas hoje, é que nem você estava falando aí, né? É difícil pra caramba, né? Perdoar, mas a gente tem que tentar perdoar, né? Tem que levar para frente, porque o rancor não leva a nada, né? Sabe, Marcos, eu entendo o seguinte, assim, até com relação a essa coisa de pai, assim, até converso com o papai muito, muita coisa que eu faço aí e eu me dedico ao próximo, é por gratidão, sabe? Gratidão de ter tido uma família, de ter tido um berço ali e saber lidar com isso. Muitas vezes a gente cresce, a gente evolui aqui até acima de nossos pais, sabe? Então, muitas vezes, o filho tem que chegar para iluminar o pai, para iluminar uma mãe, para dar uma luz, sabe? Não é porque é pai, porque a idade é mais ou é menor, que eles são, sabe, são superiores a nível de um plano espiritual, de uma maturidade, de uma evolução. Então, olha por esse lado, sabe? De repente você está aí para dar uma direção para ele, Então, porque sabe? hoje eu tenho um filho. E, pô, para mim, se meu filho conquistar qualquer coisa que ele conquiste, por menor que seja, pô, eu quero estar sempre presente, né? Para mim, Imagina a importância que você deu também, o significado que você deu a esse momento, e de repente é, muito mais, de repente você até poderia fazer para o seu filho, de repente, se não fosse esse acontecimento, de repente verdade, deixar um pouco de lado também, né? pode Então é bacana às vezes a gente desfocar um pouco da pessoa e da situação, para a gente chegar, vão analisar, Patrick, o que aconteceu? Por exemplo, você está falando de presença. O meu irmão é o segundo pai. As pessoas mais maravilhosas e referências que eu tenho aqui. No casamento dele eu não pude ir, aqui do Rio de Janeiro. Ele com a esposa também, cara, são pessoas, sabe? Meu segundo pai mesmo, em todos os sentidos, é o melhor amigo, sabe? Mas eu conversei com ele, até para o meu processo evolutivo foi importante. Por quê? Eu estava entrando aqui na época numa companhia de teatro, até teatro espírita, assim. E onde eu aprendi muito sobre tudo, e aconteceu muita coisa surreal comigo. Eu viajava o Brasil, sempre doava boa parte do valor para instituições, assim, nesse momento. E foi o primeiro mês que eu comecei a trabalhar com essa companhia. E meu irmão, ele conhecia a companhia na época, assim, e ele ficou muito feliz comigo. Então, para mim foi uma dor muito grande. Cara, eu não fui no casamento do meu irmão, cara. E eu também fui para ser padrinho, só que eu não pude estar. Mas o nível de evolução dele é absurdo, assim, sabe? E tenho certeza que isso fez entender um pouco e da esposa também. Mas às vezes tem escolhas, tem certa. É bacana a gente pensar com maturidade. Isso são escolhas importantes para o nosso crescimento mesmo. Mas é complicado essa situação o que eu mais conversei
com as pessoas que falaram sobre o tema foi não conseguir perdoar pai e mãe. Teve muitos falando de casamento, de não ir para um casamento, sabe? Muita gente, muita gente, muita gente, muita gente. Então é bacana você ter essa maturidade, enxergar o que a situação toda trouxe ao seu redor ali também. Olha, outro comentário falou também de casamento. É complicado, mas é algo que a gente precisa superar e dar uma crescida, evoluir um pouquinho, né? Mas não só por palavra, a gente começar, mas é dor. É difícil, É mas, difícil. mas é necessário, né? É necessário. Tenha fé por aí, é grandiosidade sua, cara. É grandiosidade. Não é nada que você vai fazer de favor, não. É um favor que você faz para você mesmo, se você conseguir. Sabe? Ter paz. Tá falando de onde, Marcos? Eu sou de Santos. Santos? Ô, Isso. maluco para Santos. É, litoral. Acompanha as coisas, a página aqui há bastante tempo? Pouco Pô, tempo. sempre vejo aí as suas visitas, meu. Pô, é incrível, né, cara? Eu tava mostrando pra minha esposa outro dia, eu falo, mas esse cara é iluminado, mano. Olha o que ele Pô, faz aqui, os trabalhos que ele faz com tanta criança carente que necessita de tanta amor, né? Não é nem que nem tu fala aí, bem material, isso daí, mas necessita de amor, né? De carinho, de afeto. E, pô, quando eu vejo tu fazendo aquilo ali por eles, caramba, cara, é muito pô, legal mesmo. Com certeza é uma coisa de Deus, né? Não tem outra pô, explicação. gratidão, irmão. Sejamos luz, seja fazendo no carente, ou seja como você aí, procurando iluminar toda a família ao seu redor. É um dever que se a gente consegue enxergar, só de enxergar, cara, eu preciso perdoar, já é de uma grandiosidade imensa. Muita Verdade. luz para você e para a família toda. Valeu, Beleza, obrigado. irmão? Obrigado. Forte abraço aí. Abençoe. Fica com Deus. Amém. Fica com Deus. Até Amém. mais. Tchau, Valeu. tchau. Vamos lá, pessoal. Para fechar aqui, diga uma página. Uma página. Uma página, depois eu paro para ler os comentários. Uma página. A primeira página que chegar aqui, ó. De 1 a 100, 17. 17. Rapaz, eu acho que 17 até já foi. 17. 17 foi a primeira que chegou aqui para mim, pessoal. De repente, a de vocês, quando vocês escrevem, vocês e acaba vendo a de vocês primeiro. 17 do Tiago. Vamos lá. Amar faz com que nossas células vibrem em perfeita harmonia. E onde a harmonia se faz presente, a doença não encontra lugar. Mas o amor só tem sentido quando ele é experienciado, sentido. A palavra amor é neutra, expressa apenas uma ideia. Somente quando se ama é que poderemos saber o amor. Saber tem sentido de saborear, experimentar. Olhar para uma fruta não nos permite conhecer o seu sabor. Somente quando a provamos é que sentiremos o seu gosto. Por que você não sente o gosto do amor agora mesmo? Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Eu acho que é uma indireta para uma ligação sua, Marcos. Será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Sobre perdão, pessoal, vou mais uma vez. Quem está falando sobre perdão, quem está pensando em perdão, será que não existe alguém esperando um abraço seu? Um telefonema? Não existe alguém precisando da sua palavra amiga? De um simples pedaço de pão que você queira dividir? Será que você também não será capaz de seu gesto de amor por si mesmo? Eu tenho certeza que sim. Ligue para um amigo e peça ajuda para suas dificuldades. Procure um amparo espiritual no templo religioso de sua fé. Acerque-se de pessoas de bom astral. Cultive somente ideias positivas a seu respeito. De repente seja indireto para alguns. Muitas pessoas falaram de perdão no sentido de se perdoar. Entende que todo mundo erra. Todo mundo está no processo. Nossa. Todo mundo está no processo de crescimento por aqui.
Nossa, às vezes não dá para falar, não. É que vem um banho de tanta coisa na mente, todo mundo está no processo de crescimento por aqui. Então, isso é normal. O que não é normal é o erro, a gente não ter maturidade para nos fazer crescer. Então, a gente erra e a gente cresce. Tomara a gente errar sobre tudo, sabe? A gente erra sobre tudo, mas a gente passa a crescer sobre tudo, então, se a gente tiver a capacidade disso. Então, não aprisione, de repente, um sentimento de não se perdoar. Isso vai te colocar para baixo o resto da vida. Enxergue o seu perdão, o perdão próprio, como crescimento. Tenta evoluir. Eu acho que a melhor forma de você se perdoar, evolua. Tira o maior proveito do mundo dessa situação que de repente você não conseguiu se perdoar ainda. Tire o maior proveito do mundo. Do mundo. Analisa. A única coisa que eu faço da vida é analisar a minha vida. Eu converso com o papai, eu converso com meu irmão. Lembra disso? Lembra daquilo? E toda semana quase tem um acontecimento que eu posso dar uma palestra de um acontecimento, de um dia que eu saí para pescar com o papai. Então, analisa com todos os olhares do mundo a situação que eu acho que já deu a hora, né? Cebola, rapaz. Tem uma cebola aqui no quarto. Então, analise de todas as formas do mundo essa situação para você enxergar o quanto mais você pode crescer nessa situação por aí. Isso é a melhor maneira da gente se perdoar. E a gente, de repente, receber um perdão em um outro plano, com méritos. Muita luz a todos vocês. Bom, acabando aqui eu posto essa live no YouTube e passo o link no story para vocês. Eu vou dar uma lida agora nas mensagens e pode deixar de onde que vocês são, que eu vou dar um alô para as cidades agora. Estou vendo que vou ter que ler o 45, fiquei curioso devido ao assunto. Ler o 45? Vamos ver aqui. Tenho que olhar o mundo como crianças, é muito isso. A gente perde, ganhamos, aprendemos. Pensa menos em corpo, pensa mais em alma. A questão de não conseguir perdoar, a questão do ego, tudo é muito corporal. Pensa em grandiosidade, como eu coloquei nas histórias, ele sabe até sobre violência. Quer proteção? Busca uma proteção de um plano mais espiritual, fazendo algo por aqui. Sendo útil ao Pai, sendo útil à espiritualidade. É proteção? Então faz isso. Faz de repente a espiritualidade, o Pai não, você sem vergonha, tem que me ajudar por aqui mais. Ele está me ajudando muito as minhas obras por aqui, então vai, deixa sem vergonha. Não faça nada com esse sem vergonha, não. Faça não, que ele está sendo muito, muito útil ao meu trabalho por aqui. Então pensa por aí. Tenta olhar por esse lado. Seja útil. Conquista a sua segurança por aí. Um alô para Recife. Deixa eu ver lá em cima, desde o primeiro. Qual o nome do livro? Sempre Melhor. Sempre eu posso, sempre melhor. É um livrinho pequeno, até 2 aqui. É um livrinho baratinho, até comprar por R$10. Vou ler. Um alô para Fortaleza, Ceará, Maceió, do Luca, Sinara, Aracaju, Álvares Machado, Franca, Campinas, Salvador, Recife, Pernambuco, alô. Belo Horizonte, alô Belo Horizonte, Recife de novo, um alô para Recife, alô para Concórdia, Santa Catarina, Praia do Rosa, Santa Catarina. Rapaz, eu vi um vídeo da Praia do Rosa, Santa Catarina. Muita gente ontem. Eu vi um vídeo, muita gente. Eu falei, nossa, Praia do Rosa, um alô, Santa Catarina. Já tô por aí. São José dos Campos, um alô, Juazeiro, Bahia. Um alô para vocês. Uberlândia, alô para Minas, Pernambuco. Uberlândia de novo, São Joaquim de Bicas. Um alô para Obrigado. Obrigado, pessoal. Cataguás, Muriaé, Natal, Sabará, Santos, Vitória. Vitória, Espírito Santo, minha terrinha. Porto Alegre, Espírito Santo, mais terrinha minha aqui do Ludmilla. Um monte de conterrâneo aqui, ó. Curitiba, Fortaleza, Mari, Vitória. Pessoal, indo nessa, muita luz a vocês. De repente, semana que vem não tem. Semana que vem eu vou pedir mais indicações de tema de vocês ali, tá beleza? E eu quero, de repente, no próximo mês, fazer uma live da madruga.
pra gente falar abertamente sobre algumas coisas que de repente eu gostaria de falar, de a gente trocar, sabe? Uma live pra louco, de 1 hora da manhã, assim, que não vai ficar. Só pra gente bater um papo que de repente aberto não bateria, falaria sobre algumas coisas que de repente seria bacana a gente trocar ideia. Então no próximo pacote de lives, das 4 temas, eu vou jogar uma live pra tipo 1 hora da manhã, assim, pra gente bater um papo, de repente com mais intimidade. Tá beleza? Muita luz por aí, gratidão, paz e bem.